Pedro estava tomando a direção do barco, mas entenda que enquanto Jesus está no controle, o barco não afunda. Mas quando o homem toma o controle do barco, a tendência do barco é afundar. Aleluia. É por isso que tem muita gente aí que está desistindo, que está parando, porque tomou o controle da mão de Jesus e agora está querendo fazer conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Mas a Bíblia diz que quando Pedro toma o controle do barco, Jesus vai dormir. Mas quando ele está navegando, entenda que naquela época a tecnologia não era avançada como a tecnologia de hoje. Hoje existe barco a motor, mas naquela época era a base do braço, tinha que pegar o remo e começar a remar. Perceba que da cidade de Cafarnaum para a cidade de Gadara tinha 12 quilômetros de distância, mas só que no meio do lago da Galileia, no meio do lago, quando eles percorreram 7 quilômetros, que chegou no meio do lago, é aí que vai acontecer algo terrível. Perceba que quando tinha o lago da Galileia ligando de Cafarnaum para Gadara, do lado do lago tinha montanhas, montes muito altos. Mas quando eles estão navegando, está escrito que o tempo vai mudar. E quando o tempo muda, o vento, em vez de soprar por cima das montanhas, o vento vai descer. E quando o vento ele desce, ele vai criar uma grande tempestade. Mas o que eu acho interessante no texto é que quando o vento desce, o vento começa a chacoalhar o barco. Mas entenda que o vento não trabalha sozinho. Além do vento chacoalhar o barco, o vento estava conversando com as águas, dizendo: vamos aterrorizar. Oh, meu Deus, que sobrenatural! O vento estava dizendo: eu não posso trabalhar sozinho. O vento olha para o mar, eu não sei se o mar tem ouvido, mas o vento conversou com o mar dizendo: vamos aterrorizar a embarcação. Porém, vento é algo de cima e água é algo de baixo. É o vento dizendo: enquanto eu estou aterrorizando por cima, a água vai aterrorizar por baixo. Mas entre o vento em cima e a água embaixo, Jesus estava no meio. Aleluia. A tempestade começa a balançar o barco. Parece que o vento está dizendo: eu vou afundar a embarcação. O mar estava dizendo: não, quem vai afundar o barco sou eu. Mas só que enquanto o vento e o mar estavam fazendo seu show, Jesus estava dormindo. Enquanto Jesus estava dormindo, o vento até podia se apresentar da maneira dele. Enquanto Jesus estava dormindo, o mar até podia se apresentar. Mas quando Jesus acorda, eita glória! A Bíblia diz que o barco está enchendo de água. Quem me ouve, diga amém. O barco está enchendo de água. Parece que eu vejo Pedro pegando um balde e dizendo: vamos tirar a água do barco. Pedro olha para João e diz: João, vamos tirar a água do barco. João olha para Tiago e diz: Tiago, vamos tirar a água do barco. Mas por incrível que pareça,
quanto mais água eles tiravam do barco, é aí que a água estava entrando. Mas o vento só estava se apresentando naquele mar, porque quem tomou o controle foi Pedro. Escute essa revelação de Deus. Quando Pedro tomou o controle do barco, na primeira tempestade, Pedro se apavorou. Quando Pedro disse: quem vai navegar sou eu, na primeira tempestade, na primeira luta, cadê a estrutura de Pedro? Cadê a estrutura de João? Cadê a estrutura de Tiago? Antes da tempestade chegar, Pedro dizia: quem vai tomar o controle sou eu. Mas quando a tempestade chega, olha para Pedro: nós vamos morrer, oh meu Deus, nós vamos morrer no meio desse oceano. Mas alguém vai lembrar que Jesus estava dentro do barco. Perceba que Jesus era bom de sono, porque a água entrava, batia no rosto de Jesus, o vento balançava o barco, o discípulo apavorado, e Jesus estava dormindo. A tempestade que abalou os discípulos não abalou as estruturas de Jesus. Aleluia. Porque para o ser humano a tempestade é algo grande. O vento sopra, a gente pensa: eu não vou aguentar essa tempestade. Mas Jesus do alto do céu está dizendo: enquanto para você a tempestade é grande, para mim a tempestade é nada. Aleluia. Alguém olha para o mestre e diz: mestre, não te importa que perecemos? Parece que eu vejo Pedro dizendo: agora eu não vou mais controlar o barco. Eita glória! Eu não vou mais controlar esse barco. Era Pedro dizendo: eu não vou mais controlar o barco, porque se eu continuar remando, a gente vai afundar esse barco aqui. Mas para o barco permanecer de pé, mestre, não te importa. Eita, meu Deus do céu! Era Pedro dizendo: o controle que estava na minha mão, eu já perdi. O controle agora vai para a mão dele, para a mão dele. Só que só quem acredita que o controle